profundidade, não é? Com mais aproximação, com toda certeza agora, o índice de abstenção aqui na região cresceu. Não cresceu muito com relação ao ano de 2012, mas cresceu razoavelmente em relação à eleição de 2010. Tivemos 21,34% dos eleitores aptos a votar aqui na região ausentes das urnas. Se você somar isso aos votos brancos e aos votos nulos, meus caros doutores Luiz Marcelo e André, né? É um monte de voto que acaba sendo desperdiçado aqui nas nossas cidades, não? Eu entendo que é um reflexo da insatisfação do eleitor de uma forma geral com a política, né? Com o candidato, com o voto obrigatório que nós temos que discutir aí numa reforma política ampla e estivemos conversando num programa anterior aí na Rádio Incubatão e o ano apropriado para isso será o ano que vem, porque é um ano que nós não teremos eleições, é um ano propriamente para se discutir essas reforma política, reforma tributária e se for de vontade, seja da candidata Dilma, seja do candidato Aécio ser eleito, discutir uma nova Constituinte que nós necessitamos. Então, eu entendo que temos que dar ao povo essa nova opção de discussão da nossa Constituição e em específico aqui, como estamos em segundo turno, com a classe política, com a reforma política. Perfeito. André, o que pensa sobre esse tema, essa abstenção alta aqui na região, né? E como eu disse há pouco, né? Se você somar brancos e nulos, enfim, perda de votos é gigantesca, né? E ainda, acho que ainda muito pequena frente à participação efetiva do povo, né? Essa casa de 20%, ela ainda mantém esse patamar em razão do voto obrigatório. Com o fim do voto obrigatório, esse número aí a gente pode jogar para 50% facilmente, né? Essa participação popular, eu acho que são dois institutos que deveriam terminar rapidamente, que é a reeleição e o voto obrigatório. Aí a gente deixa de falar um pouquinho de democracia, porque a participação popular deve ser uma manifestação de vontade e não a obrigação de cumprir um dever cívico, né? Então, acho que esses 20% ele ainda é um número bastante diminuto frente ao que poderia ser terminado aí a questão do voto obrigatório. Agora, é lamentável que o povo não queira exercer o seu direito, né? A eleição como sempre dizemos, é a festa da democracia, né? É onde se igualam todos, né? Um homem, um voto, né? Então, nesse sentido é lamentável, mas por outro lado, a tendência com o fim do voto obrigatório é aumentar essa margem aí, né? Muito bem, Armando Campinas, né? E Uriel, que participaram de vários pleitos, né? Como é que avaliam esse crescimento da abstenção e essa coisa, né, do voto obrigatório, muito bem lembrado aqui pelo Dr. André Simões, né? André Simões Louro, da OAB. Reforma política passaria por isso também? Olha, eu tenho dito sempre que, na minha opinião, a reforma mais urgente tem que ser a reforma política, eleitoral e partidária. Atrás desta grande reforma virão as outras com certeza, porque o erro todo está exatamente na condução da política, que é feita pelos partidos, não é? Você hoje está registrando aí um aumento da ausência de eleitores nas urnas. Isso me preocupa muito. A democracia se faz como? Que é sinônimo de liberdade, sinônimo de mudanças, inclusive, né? Na minha opinião. Ela se faz com eleitores presentes, se faz com pessoas, com gente, com seres humanos dizendo: eu quero me manter nesse regime. E para se manter nesse regime é preciso votar, é preciso decidir os destinos da nação, do estado, do município. Isso me preocupa muito. Agora, como disse o André, que me lembrou muito bem, se a gente defender o voto, acabar com o voto obrigatório e defender o voto facultativo, seria ótimo, porque eu também concordo com as pessoas que dizem assim: democracia não existe sem voto facultativo.
Dá para a gente concordar com essa afirmação. Mas, neste exato momento, e considerando o país que nós vivemos, eu acho temerário você acabar com o voto obrigatório nesse momento, porque você põe em risco, sim, a democracia. Você consegue fazer com que o dinheiro, o poder econômico passe a exercer mais e profundamente a direção do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então eu acho que essa reforma tem que vir com urgência, acabar com o voto efetivamente aliás, acabar com a reeleição, porque isto é um mal, né? Mandar as pessoas para casa aos 4 anos. As pessoas precisam parar de ser deputado, de ser governador. Tem que estar deputado, estar governador. Do jeito que nós caminhamos já há muitos anos, as pessoas ficam e fazem daquilo uma profissão. Com essa interrupção de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5, né, que pode ser mudado, a gente acabaria com esse sistema de as pessoas ficarem lá eternamente. Muito bem. Uriel, o que pensa a respeito desse tema aí? E lembrando que essa questão de reforma política, né, reforma partidária, diretamente tem a ver com o segundo turno, viu? Porque é um dos aspectos que envolve o apoio de Marina Silva a Aécio Neves, que, segundo os bastidores de todos os sites, tem todos os sites aí que você acessa, né? UOL, Folha, G1 da Globo, Estadão, enfim, e já há a definição, Marina Silva vai apoiar Aécio Neves no segundo turno, programaticamente, né? E dentro dessa questão programática, Uriel, para você analisar, depois a mesa pode fazer essa análise também, né? Estaria aí a questão do fim da reeleição. Mas a gente está falando de abstenção primeiro, você fica à vontade também, Uriel. Olha, eu não quero me colocar pura e simplesmente contra por ser contra, mas algumas questões me preocupam. Por exemplo, a reunião de um condomínio deveria ter obrigatoriedade das pessoas comparecerem. Verdade. E nem sempre comparecem. Quase nunca comparecem. Uma assembleia sindical, em alguns casos, você ainda consegue motivar o trabalhador a comparecer. Ainda mais quando se discute salário ou coisas que o valha. Nas eleições da OAB, nós não podemos dizer que todos os advogados, com a cultura que têm, com o nível que tem político, comparecem como deveriam comparecer. E assim sucessivamente, você vai encontrando vários segmentos sociais onde a participação não é aquela que deveria ser. Essa é uma questão. A outra questão é que nós temos hoje no Brasil quantos partidos políticos? E por que tantos? Quem os criou? Baseado em quê? Em que ideologia? Que debate eles promovem? Como a gente pode avaliar essa última campanha eleitoral, por exemplo? Os candidatos se apresentaram aos eleitores ou aproveitaram a televisão, que não permite o diálogo entre o candidato e o eleitor? Ou utilizaram outros meios de comunicação, o Lambi, o Cavalete e assim por diante? Eu e Campinas somos de um tempo em que a gente precisava da militância do partido fazendo campanha na rua. E nem sempre, mal ganhava às vezes a passagem de ônibus, porque tinha interesse na participação na eleição. Isso é que me preocupa. E quando se fala do voto obrigatório, é claro, é discutível. Mas a questão da reeleição, eu não sou contra a reeleição. Nós temos países do primeiro mundo onde o primeiro-ministro fica há 20 anos, vários anos. Agora, o que acontece é que a comunidade é organizada de tal forma que fiscaliza. Então a gente vê hoje muita gente dizendo assim, eu não voto, não tenho mais interesse em votar. Mas alguém vai ser eleito. Alguém vai ser eleito e vai representar determinado segmento social, pode ser aquela situação em que as pessoas vão defender interesse econômico, interesse de grupo. Então o que a gente precisa efetivamente é aproveitar esse momento, e aí a OAB tem um papel importante nesse aspecto, nesse caso, o movimento sindical, o movimento estudantil e vários outros segmentos, os especialistas, para avaliar a situação. Porque quando se fala, por exemplo, eu sou favorável à nova Constituinte, sim, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de quem vai participar da preparação, da discussão dessa Constituinte. Como está sendo discutido agora,
recentemente, há uns 2 anos atrás, parece-me que o Sarney, que era presidente do Senado, determinou que fosse discutida a questão da lei penal. Alguém ficou sabendo disso? Então é preciso que a gente avalie como participar dessas questões de tal maneira que a gente possa não simplesmente tão somente fazer a crítica, o desabafo, não é o nosso caso aqui, mas a crítica, o desabafo, mas sim de que maneira a gente pode influir para que as coisas mudem, porque senão nós teremos um país cada vez pior, porque eu não sou contra, por exemplo, a candidatura de um Tiririca. É livre, que ele se candidate, mas para eu votar num candidato desse eu tenho que pensar 2 vezes. E tem gente que votou para votar. Voto de protesto. Então, 1.100.000 votos. Não é? Então a gente precisa avaliar, aproveitar o momento e debater com profundidade essa questão, porque nós temos uma democracia e temos que aproveitar. Muito bem. Final da reeleição é tão significativo assim, na opinião de vocês? Joaquim Barbosa, que foi presidente do STF, não é, que ganhou toda aquela notoriedade no caso do Mensalão, diz que a corrupção é a mãe, a reeleição é a mãe da corrupção no Brasil. Não é? Eu acho que não é bem por aí, porque antes de a gente ter a reeleição no país, também havia casos e mais casos de corrupção no governo federal, nos estados, nos municípios, sempre aconteceu. Vocês pensam isso, não? Concordam com ele? Particularmente, já sexta ou a quinta gestão da OAB Cubatão, é um grupo que pensa muito parecido, especificamente com relação à reeleição, né? E lá em Cubatão já está, o André pode lembrar aí, já é o quinto ou sexta gestão que não existe a reeleição, porque são pessoas que compactuando com essa ideia, participam do mesmo grupo, né? Mas vão se alternando. Não se alternando, nunca voltam, né? Começou com o Heitor, passou pelo Manuel Herzog, Lucimar, posteriormente Antônio Sarraino, André e a atual gestão que eu encabeço como presidente. Então, eu entendo que sou contra a reeleição, né? E o fato de existir ou não reeleição não vai acabar com corrupção, não vai acabar com corrupção. O problema nosso o pilar do problema do Brasil são as estruturas, educação, família, num termo muito mais amplo do que a família que se discute hoje, a saúde. Nós temos que discutir tudo isso. E o Uriel também tem esse pensamento, esse receio que o Uriel tem. Quem, afinal de contas, vai participar dessa nova Constituinte? São a Câmara que está lá eleita, apta a isso. Mas o que é importante destacar, que no movimento popular de junho de 2013, né, foi um movimento que relembrou de uma certa forma aí os antepassados nossos, ele conseguiu de alguma forma, de certa forma, impedir e até algumas votações na Câmara. Um caso específico foi aquela situação do poder do MP de investigação ou não, que ele tomou um clamor social, inclusive, que vetaram, estava já de ser votada favorável, mas com o povo na rua, seja de forma organizada ou desorganizada, aconteceu. Então, Uriel, eu entendo que nós devemos, através das organizações, né, das entidades civis, das organizações, de uma forma muito organizada, e cobrar o eleito. Mas nós temos que passar por um processo de constituinte e principalmente de reforma política, partidária, fidelidade ao mandato. Eu acho que nós deveríamos discutir essa situação também. E eu penso dessa forma. Pois não, André? Então, acho que essa questão ela passa por alguns pontos de observação que são, a meu ver, relevantes, como a questão dos programas de governo eleitoreiros, né? Como a questão da corrupção citada pelo Joaquim Barbosa. Eu concordo com muito pouca coisa que ele fala, mas em relação a essa situação, eu talvez não como mãe, né? Porque tem outras coisas que levam à corrupção
ligadas ao sistema eleitoral. Mas dá a impressão que antes de haver não havia, né? a possibilidade da reeleição, não havia corrupção no país. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, assim, até a questão do voto obrigatório, que a gente entende como uma espécie de viés do voto de cabresto, né? De antes. Então, assim, mas eu acho que a questão da reeleição, ela deixa arraigada essa coisa do que o que tá bom não precisa mudar, né? Teve até um político recorrentemente eleito que perdeu essa eleição, que estava com esse slogan, para mim, a tristeza, né? O que é bom não precisa mudar. Então voltemos à monarquia. Eu acho que aquele cidadão que nasceu para ser rei, ele é preparado, então, de repente, a monarquia é um sistema melhor do que a república, né? Acho que a reeleição não combina com o sistema democrático, com o Estado Democrático de Direito. Não vejo outro caminho. A formação de novos líderes, quando o líder se perpetua no poder, ele obstaculiza a formação de novas lideranças. E aí, aquela sociedade, e o papel do líder também é de fomentar essa nova liderança, é de trazer, quando o Uriel fala, a assembleia do sindicato é difícil, do condomínio, e por culpa nossa, como liderança, muitas vezes. Quando a OAB faz uma palestra lá e amealha 5, 6 advogados para discutir um tema, trouxemos a Sônia Mascaro do Nascimento, tinha 5 pessoas para discutir logo depois da regulação da lei da doméstica. Acho que devia interessar para todo mundo e não tinha ninguém lá, né? Praticamente. Mas eu acho que a culpa é nossa, motivacional mesmo, né? De trazer o nosso público, né? Então, a reeleição acho que passa por tudo isso e pelo uso da máquina, que é o pior. Não dá para eu competir. O sistema democrático, ele antes de mais nada, é a coisa da isonomia. Qual é a isonomia com um candidato que tem a máquina para trabalhar 4 anos, não só programas de governo, de administração, de gestão efetiva, mas ele, ao lado, o que os governos hoje gastam com publicidade? Já pensando na próxima eleição. Então, para mim, a reeleição é um instituto que tem que cair. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo. Antes, sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. A Prefeitura que lançou na semana passada a programação do Outubro Rosa 2014. Durante todo esse mês, não é? Essa programação vai oferecer 2.500 ou 2.500 exames de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, além de diversas atividades que são voltadas à prevenção do câncer de mama. Além dessa oferta, a Secretaria de Saúde aqui de Santos montou um mutirão em todas as unidades básicas e de saúde da família, que até o final deste mês vão realizar orientação para a detecção precoce da doença e solicitação dos exames adequados. Agora o break, voltamos daqui a pouquinho. O Fleury, né? Bom. Muito bem, painel regional volta nesta edição aqui à minha direita, a gente com prazer conversando com o Dr. Luiz Marcelo Moreira, que preside a subseção da OAB de Cubatão, ao lado do Dr. André Simões Louro, conselheiro seccional da OAB, e aqui a bancada ao lado esquerdo, não é? Eu disse ao lado esquerdo, tá certo? O nosso Armando Campinas e Uriel Vilas Boas, né? 3014-5281 e pelas redes sociais facebook.com/painel regional, participe aqui com a gente. Só para amarrar ainda, fechar essa questão que envolve reeleição, a questão política, não é? E os apoios agora no segundo turno. O Uriel queria também fazer uma avaliação sobre essa questão da reeleição, para a gente então entrar depois nos assuntos mais diretamente ligados propriamente à OAB, né? Eu só queria vou ser bem sintético. Eu não sou contra a reeleição por uma razão. Se a pessoa aparece como líder, ela tem ideias, ela vende essa ideia e, ao mesmo tempo, o que deve ser decidido aí, deve ser discutido aí, é a democratização da forma de encaminhamento dos nomes a serem indicados. Porque nós temos alguns partidos políticos que a cada 4 anos aparecem sempre os mesmos e são donos.
E eles são permanentemente reeleitos para a presidência desse partido. Então, o que eu coloco, não é que eu seja favorável à permanência até a perder de vista de qualquer candidato. O que eu discuto é que, enquanto comunidade, porque quando eu falo assim, nós estamos discutindo a reeleição apenas do Executivo, Legislativo não. Para mim, tudo. Mas aí eu pergunto, por que eu tenho que facilitar a comunidade indicar um nome? Ela tem que participar. Ela tem que estar dentro do partido discutindo as questões. Porque se não eu faço... E aí eu citaria apenas como exemplo os times de futebol, a Palmeiras, o Corinthians, eles têm uma limitação do associado de votar. Eles estipulam regras para o associado poder votar. O que nós estamos discutindo na questão partidária é exatamente isso. É que nós tenhamos a possibilidade de qualquer pessoa identificada com a linha ideológica do partido e sendo filiado ao partido, participe das convenções, participe dos debates, porque uma coisa que não se coloca muito é o voto em lista, como é na Europa. O que significa o voto em lista? Os nomes são escolhidos numa convenção. Quem participa mais, quem é mais atuante, na convenção já é eleito para a sua colocação na lista. Mas, Gabriel, o voto em lista é perigoso, hein? Perigoso, mas é claro, num país como o nosso, ainda. Claro. Porque depois de eleito, depois da eleição, o partido tal tem direito a 10 candidatos. Eles procuram a convenção, vê quem são os nomes e colocam. Não chegamos a isso ainda. Não, se não houver o fim da reeleição, como diz o André aqui, também para o Legislativo, os nomes das listas serão sempre os mesmos. Mas no caso, é por ausência de pessoas que queiram participar dos partidos. Não, eu vou cobrar fazer o cidadão que tiver o mandato, Não, eu me refiro... ele automaticamente será candidato à reeleição. Aí aí você pode mudar a lei nesse sentido. Ah, bom. Sem obrigar isso. São questões... Porque o que eu estou discutindo é participação. Eu não quero ter a moleza de saber que, olha, na próxima eleição eu posso ser candidato, porque o candidato que lá está não pode participar novamente. Estou discutindo nesse sentido. É participação, estimular a participação. E aí nós temos associação de moradores, sindicato, conselhos, porque eu não voto. Eu posso cobrar alguma coisa do Executivo? Posso cobrar alguma coisa do Legislativo? Se eu não voto, eu não participo. Então a gente tem que analisar sobre esse prisma, até onde a sociedade está organizada de tal forma que o candidato sente a pressão. E eu cito um exemplo. Nós, aposentados, estamos brigando para que o orçamento da União conste lá um reajuste para o aposentado que ganha acima de um salário mínimo. E não conseguimos colocar emenda. E não estamos conseguindo fazer a nível nacional, não local. A nível nacional, a pressão em cada base, para o parlamentar chegar em Brasília e falar assim, a minha base está me pressionando. Se eu não pressiono, como é que eu vou conseguir alguma coisa? Não conseguiu nem o compromisso dos candidatos? Não. Seja com a questão do reajuste, seja com a questão do fim do fator previdenciário, que tanto assola as aposentadorias. Nada. Mas porque não estamos fazendo a pressão adequada. O candidato está livre, leve e solto para fazer o que bem entende, porque nós não temos o nível de pressão que é suficiente. Pois não, Armando? Eu devo dizer que política se faz por intermédio de partido, não é isso? Ninguém pode discordar disso. Você precisa ter legenda, que é só o partido que outorga, não é? E quem é o dono dos partidos no Brasil? Eu tenho a impressão que cerca de 250 pessoas, 300 pessoas no máximo, é que mandam nos partidos políticos. Portanto, eles é que governam o Brasil. Eles são os donos do Brasil. Esta é a grande verdade e não adianta querer tapar sol com a peneira. Esta é a grande verdade. Temos que fazer uma reforma política, inclusive transformando, modificando os donos dos partidos. Quem deve ser dono de partido político é povo. Nós praticamos uma grande coerência, diz que a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Isso é mentira. Isso é mentira. O poder não emana do povo, o poder emana dos partidos que colocam as pessoas para o povo votar. E encaminham de tal forma, se já neste momento a coisa funciona assim, vocês imaginam com a lista partidária. Pode termos o último relacionado na lista, com 90% dos votos daquela legenda, e o partido coloca lá o filho do general, o filho do presidente do partido, o genro ou nora do general, enfim, daqueles que mandam.
Não, é aquilo que eu disse há pouco. Se nós colocarmos lista partidária dentro disto, aí é que a gente entrega mesmo. Se você pegar a relação dos eleitos, não é, de um determinado partido, e se eles tiverem direito à reeleição daqui a 4 anos, não tenha dúvida que eles vão aparecer na lista partidária, é claro. Eu acho que os tiririca da vida, eles fazem parte de uma legenda, não para servir o povo, para servir o partido. Eles querem, um monte de Valdemar da Costa Neto quer ser eleito. E coloca os tiririca para puxar voto na grande legenda. Puxar o trenzinho. Depois o tiririca ou outro tipo de tiririca não apresenta projeto nenhum que beneficie o povo, mas lá estão as pessoas que querem mandar no Brasil e mandam. Usam todo o expediente, inclusive dos tiririca, para puxar voto. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, volto a dizer, vou defender isso durante todo o resto da minha vida, a reforma política, partidária, eleitoral tem que vir, mas completa. Primeiro, começar certa. Não podemos pedir que os nossos congressistas votem nesta reforma. Isso é a mesma coisa que aquela história de pegar e botar o lobo para tomar conta do galinheiro, né? Não vão fazer a reforma que a gente precisa que faça. Precisamos eleger da forma que nós fizemos com a nossa Constituinte de 88, eleger um grupo de pessoas, né, para fazer a reforma política, mais nada, só a reforma política. E tem mais, estabelecer por lei que essas pessoas jamais durante o resto da sua vida podem se candidatar. Não podem mais se candidatar, já que eles assumiram o compromisso de fazer a grande reforma política que essa nação precisa. Os constituintes não poderiam se candidatar. Exatamente. Aí nós íamos criar, primeiro, um colégio eleitoral que efetivamente ia ter a responsabilidade de fazer política que não era para eles, era para outros que iam dirigir a nossa nação. Começando dessa forma, saímos começando da forma mais certa possível. Aí vamos trabalhar essa reforma. O Uriel fala, eu respeito muito a opinião do Uriel, um velho guerreiro da minha época. É o Chacrinha, mas é um velho guerreiro. Eu respeito muito do Uriel, mas não concordo, né, com alguma coisa, mas defenderei, como dizia Voltaire, o direito de você dizer sempre, né, como sempre defendi. Agora eu queria dizer o seguinte, quando você alega que quem está bem, quem é o grande líder, deve continuar. Se a gente não tira aquele cara dali, que já montou uma estrutura política partidária de favores, que vai se eleger sempre, sendo bom, sendo ruim ou sendo mais ou menos, Uriel, ele vai ter mais chance do que o outro, se ele estiver no poder. Até porque tem uma máquina, mas não usa máquina, é proibido usar máquina. É proibido, mas todo mundo usa. Então tem que se tirar ele de lá, até para nascer uma outra liderança. Porque de repente você tem na sociedade alguém melhor que aquele. Aquele é muito bom. Pode ser muito bom, mas pode ter alguém melhor. Então é justo que a gente vá fazendo essa peneirada aí, ao longo das eleições, até você encontrando. Aí você não vai ter um bom, você vai ter 5, 6, 10, 15, 20. Perfeito. Qual a opinião do Luiz Marcelo aqui sobre esse tema aí? Eu só quero complementar o exemplo que o Armando deu com relação ao Tiririca. Saiu uma reportagem há uns 2 meses atrás, um mês, que o Tiririca custou ao partido, durante a legislação, o mandato dele, 980 mil. E o que ele trouxe para o partido, mais de milhões. O que ele trouxe, como que chegaram a esse número, eu não sei. Mas o que ele custou ao partido foi 980 mil reais. O partido só. E trouxe para o partido mais de milhões. Isso foi uma reportagem, não sou eu que estou falando, foi uma reportagem que saiu num veículo, não lembro que... Isso é explicável. Eu só queria fazer cada número de parlamentares que o partido tem, aumenta a sua participação no fundo partidário. Fundo partidário, isso. Mas eu só queria fazer... O Tiririca elegeu 5, carregou 5 com ele, foi 5, né? 5 deputados. Nessa, né? Na outra acho que foi mais ainda, né? Foram 6, 1 milhão e 300 1 milhão e 100 e poucos mil votos, na outra ele teve 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 foi o Celso Russomano carregou 7, né? Pelo PSB. O que nós temos que fazer? Nós temos que verificar o custo e benefício, não é? De todos os segmentos, inclusive do Congresso, das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, nós temos que ver o custo e benefício. Quanto custou alguns deputados, não vamos dar exemplo com nomes aqui, alguns deputados
quanto custaram a nação e quanto trouxeram de benefício ao povo com projetos apresentados, com matérias levantadas. Olha, Eu vou mais além, só para concluir, eu vou mais além. Vamos fazer um levantamento de quanto custa uma lei neste país. Vamos fazer um levantamento de quanto custa uma lei na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Vocês vão ficar impressionados. É o produto mais caro do planeta, rapaz. bom, a gente tem uma informação aqui no DL, não é, que o Supremo vai julgar a troca de aposentadoria amanhã, tal da desaposentação, não é? O André falou há pouco sobre o fator previdenciário. O fator previdenciário continua, né, segue, não entra nessa questão aqui. Mas a desaposentação me parece que seria algo justo, né, para quem está aposentado, volta a trabalhar, busca a desaposentação para se aposentar depois, né? Uma regra nova e aí não tendo os efeitos deletérios que usa. Porque é um barato que o cidadão paga um seguro a vida inteira e quando ele começa a usar o seguro, né, os efeitos daquilo que ele produziu da vida inteira, a renda dele cai. E tem o fator previdenciário e tem um monte de outros fatores aí que levam a essa queda de renda. E os nossos velhos são muito maltratados, né? A troco em contrapartida, a sociedade não chama mais velho de velho, chama de melhor idade. Melhor idade para mim era 15, 18 anos, que não doía nada, né? Então, não, mas é verdade, velho é velho. E agora o que a gente tinha que fazer, ao invés de ficar mudando nomenclatura, é tratar com dignidade, né? Que é o que os nossos congressistas não fazem. Mano. O Oriel. Bem, a desaposentação que está se referindo aí é que até 94, abril de 94, qualquer pessoa que se aposentasse e continuava trabalhando, ou no mesmo emprego, ou em outro emprego, trabalhando e contribuindo para a Previdência, em um determinado momento ele desistisse de continuar trabalhando, recebia um pecúlio, é o que chamavam de pecúlio. E, lamentavelmente, o governo de então cortou o pecúlio. Acabou. O sujeito continua trabalhando, continua contribuindo, mas vai para o fundo da Previdência. E em 99, ainda no governo FHC, foi criado o fator previdenciário, que é algo terrível porque nós temos uma situação dramática de quem trabalha e vai atingindo uma certa idade. O empresário procura gente nova. E esse empregado antigo, que ganha um pouquinho mais, é demitido. E aí passa a procurar emprego e ganhando menos. E, consequentemente, quando chega uma idade de aposentadoria, ele estará ganhando, a contribuição dele não vai ser suficiente, ainda mais com o fator previdenciário, para ele ter uma aposentadoria decente. Então, falta-nos, nesse caso, uma discussão de uma nova previdência, porque a que aí está, vem de 1943, nunca foi modificada a partir da discussão com o movimento sindical, por exemplo. Ou mesmo com a OAB, em termos de área previdenciária. Então, o que nós precisamos é discutir isso, porque nós temos as previdências, os fundos de pensão, que são particulares, e que eles estipulam quanto você deve contribuir a partir do início que você começa a contribuir, até você se aposentar, e vão dizer já quanto você vai receber. A previdência social não, pública não. Por quê? Porque você começa contribuindo com um salário mínimo, 2, 3, volta de novo para 2, assim sucessivamente. Se você não fizer um fundo necessário, suficiente, a sua aposentadoria vai ser menor. E mais um detalhe importante, ela era calculada na faixa de 55, 60 anos de idade, quanto durava a vida do brasileiro. Hoje chega a quase 75 anos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, é o aspecto técnico, o aspecto jurídico, o aspecto econômico, o aspecto social, tudo tem que ser debatido. E aí eu estou falando isso porque nós estamos tentando aqui em Santos, através do chamado Movimento de Aposentados e Pensionistas, discutir essa questão. Precisamos chamar os parlamentares e dizer assim, nós queremos discutir a nova Previdência e discutir com o governo, seja qual for, seja ele qual a linha política, porque é uma questão muito séria. Na Europa, por exemplo, na Alemanha estão discutindo a aposentadoria dos 68 anos de idade. Aqui no Brasil, pode ser 65 e assim por diante. Então nós precisamos participar, precisamos debater, precisamos discutir. Vamos para um rápido intervalo e a gente continua o debate aqui.
Terceiro bloco aqui do nosso painel regional, né? A gente com satisfação recebendo André Simões Louro, conselheiro seccional OAB, Luiz Marcelo Moreira, que é o presidente da OAB Subseção de Cubatão, e aqui ao lado esquerdo Armando Campinas e o nosso Uriel Vilas Boas. Perguntas chegando, telespectadores vão participar, mas a gente abriu espaço, claro, para que eles falem um pouquinho aqui, tanto o Luiz Marcelo quanto o André, sobre a subseção da OAB de Cubatão, afinal de contas, comemorado agora 30 anos, né, desde a sua fundação, e acho que é uma marca importante, né, e que precisa ser registrada e comemorada muito sempre, né, Luiz Marcelo? É uma marca, é um número exato, redondo, no dia 26 de setembro de 1984, né, final de ditadura, e Cubatão, como Santos, vivenciando duplamente, não só a ditadura, mas também como a falta de autonomia política. Então, a subseção de Cubatão, através de vários advogados, e o principal dele, que foi o primeiro, é o Carlos Louro, pai do André, foi o primeiro presidente da subseção. Nepotismo, não. O que você falou? Nepotismo. Nepotismo. Foi o primeiro presidente da subseção da OAB Cubatão, e de lá até o mandato do André, que foi o último, se encerrou em 2012, foram 13 presidentes. E a grande coincidência da situação, só teve um presidente que dobrou. Durante esses 30 anos, só o Flávio Villani, que hoje é desembargador, e ele dobrou por um fato específico, um probleminha que houve lá de definir quem seria o candidato e quem não seria. O André pode explicar que já estava lá junto com o pai ainda, já advogando, mas os outros nunca dobraram, sempre disseram não à reeleição. E o que eu falo para o André, independente de ser do mesmo grupo, cada novo presidente ou nova presidente tem ideias diferentes, as boas ideias são seguidas e implantam novos programas, novas ideias. E Cubatão, eu tenho um orgulho muito grande, até porque eu não sou de Cubatão, sou de Minas Gerais, e hoje a minha cidade natal completa 132 anos, Varginha, terra do ET, para quem não conhece. Então eu tenho uma honra muito grande. Capital do Sul de Minas. Capital do Sul de Minas. Uma honra muito grande de ter sido acolhido em 9 de abril de 2012 pela cidade de Cubatão, pelos advogados de Cubatão. Justamente no dia do aniversário. No dia do aniversário eu cheguei para começar a trabalhar no dia 10 de abril com o meu querido amigo André Izzi. Por lá fiquei 4 anos, depois abri meu escritório e com a minha sócia, a Fabiana, e tem uma honra, é uma das maiores conquistas da minha vida, foi tornar-se presidente da subseção de Cubatão, subseção essa que é vanguardista de várias lutas, não só aqui na região, mas também no estado, né? Na época do Manuel, foram contra a instalação da termoelétrica, teve outras frentes de batalhas. O André teve uma frente que seria mais uma perda de uma vara trabalhista, e através de um trabalho dele, junto ao presidente do TRT à época, Dr. Nelson Nazar, conseguiu manter a 4ª vara do trabalho. E eu tenho dois fardos aí, mas carrego com muita vontade ainda, que foi a mudança do nosso Fórum Trabalhista, que até hoje estamos aí lutando, agora com um processo judicial, né? Está na Vara Federal de São Paulo. E também uma situação que esse ano completou 30 anos do incêndio da Vila Socó, e nós iniciamos aí um trabalho de resgate de memória e o direito à justiça que a população de Cubatão tem. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, especial subseção de Cubatão, ela é uma parceira do cidadão, até porque está no nosso estatuto que nós somos a ponta da flecha de todo cidadão. E com relação à participação da Ordem em todos os fatos discutidos aqui hoje, eu acho que ela deixa um pouco a desejar a nível nacional, porque vários temas deveriam ser abraçados pela nossa
pelo nosso conselho profissional, como, por exemplo, a terceirização, a responsabilidade subsidiária. A terceirização está no STF a ponto de bala para julgamento. Então, nós temos que começar essa briga, esse enfrentamento aí na subseção para tentar chegar a um Conselho Federal. Então, a OAB nada mais é que eu gosto de usar essa frase, é a ponta da flecha do cidadão. O cidadão, quando um advogado tem uma violação de prerrogativa, ele não atinge o advogado, atinge o cidadão. Então, eu tenho uma honra muito grande de ser advogado, né? Nasci advogado, sou advogado e vou morrer advogado. André, pois não? É uma história muito rica, né? O Armando participou bastante aí, era vereador à época, a casa presidida pelo Florivaldo, né, Armando? Acho que 82, 83, 84, ali um período, 84 acho que é o Florivaldo que presidia, né? Ou era você? Um dos dois. Era muito bem presidida, certamente. Foi eu, obrigado. E o Luiz citou a questão do momento político, né? É um momento político extremamente interessante. Em 84 acontece o incêndio de Vila Socorro. Em 84, a 26 de setembro, é instalada a subseção. Meu pai é o primeiro presidente, como o Luiz mencionou, e naquele momento que Cubatão vivia essa dupla censura, né? Área de segurança nacional e, lamentavelmente, depois, com a retomada da autonomia política administrativa, lamentavelmente não por uma questão pessoal, mas por uma questão ideológica, eu coloco esse termo, né? Porque Cubatão acaba elegendo um interventor, né, na sucessão, e depois outro interventor e tal, e depois só na eleição do Clemon é que é alguém que não era interventor, né, no passado que administra a cidade. De maneira que a OAB teve um papel preponderante naquele finalzinho ali, né? Meu pai, em discurso de posse, pedia a retomada da autonomia administrativa de Cubatão. Então, esse é o efetivo papel que a Ordem dos Advogados, não só na cidade de Cubatão, mas aqui em Santos é muito rica, né, a participação. Recentemente tivemos aí a OAB Santos homenageando os advogados dos anos de chumbo, né? Aqueles que bancaram a cidadania e o direito do povo, as liberdades individuais. Muito bem escolhido pelo presidente Rodrigo Julião, o Gastone Rigg, para ser orador dessa turma toda. Uma turma muito rica. Santos ensinou muito para o Brasil nesse momento aí. E nós, já existia uma advocacia em Cubatão naquele momento, uma advocacia forte, de 1984, mas que precisava de sua casa, né, para que dali fossem discutidos os destinos não só da advocacia, como da sociedade cubatense. Então, a gente vem contando essa história aí num trabalho de resgate da memória. Em alguns momentos o Armando me auxilia aí, quando eu tenho alguma dúvida. Alguma falha, algum lápis de memória, né? É o meu oráculo. Armando, que é uma história viva aqui de Cubatão, sempre conosco aqui. Custódio Fernandes participa conosco, diz assim, aqui do Boqueirão de Santos: veja como Paulo Maluf é querido no estado de São Paulo, apesar de tudo recebeu 250 mil votos. Tudo isso é recall, não é? De ex-governador, ex-prefeito, não é? Deputado por 2 mandatos, candidato a governador tantas vezes, candidato à presidência da República 2 vezes, enfim, é um histórico enorme que tem o Maluf. Acho que é por aí, né, Armando? É lógico. Cada um tem o seu eleitorado, e o Maluf é um homem muito antigo na política, eleito muitas vezes. Iniciou, efetivamente, com um mandato imposto, né? Que ele foi prefeito de São Paulo indicado pelo governo militar. Na política, na militância política, por imposição militar na época, né? De qualquer forma, nós tivemos também outros políticos, não só o Maluf, lá em Cubatão, tivemos políticos também que deram início à sua vida política por imposição militar, né? Não foi assim lavrado nas artes populares, não foi assim no dia a dia, não foi andando e conversando com o povo que formaram este núcleo de eleitores que o apoiam, né? Mas de qualquer forma estão aí com respaldo popular, né?
Maluf teve essa quantidade de votos, mas parece que não toma posse. Não foi, não. Por enquanto ele está com a candidatura cassada, aguardando a justiça aguardando o Supremo. Se o Supremo o liberar, ele tem votação suficiente para assumir uma cadeira no Congresso Nacional. Valdomiro Trendo também está participando conosco, né? Deixa eu voltar aqui o TP e a gente refaz aqui, passa aqui a pergunta. Valdomiro diz assim: André, o senhor concorda que a Previdência Social deve ser única, universal e solidária e que o teto de vencimento não pode ultrapassar 10 vezes o salário mínimo? Eu acho que a Previdência ela deve ser toda rediscutida, né? Não ultrapassar. O grande problema, acho que da Previdência, para o aposentado, acho que o primeiro grande, o Uriel não me deixa tropeçar aí, é o fator previdenciário, né? Essa condição covarde que o sistema impõe, que o cidadão tenha o seu rendimento cada vez mais diminuído, né? E os regramentos que, em direito, a gente aprende logo no início nos bancos acadêmicos, alguns princípios que norteiam o engendramento da lei, como regramento de conduta. E o problema da Previdência é que as regras são mudadas, a condição do trabalhador, do beneficiário da Previdência é alterada e não existe, para mim é muito difícil, que não atua na Previdência, entender muitas vezes a questão da coisa do julgado, do trânsito, porque não tem, né? Muda toda hora e sempre para prejudicar. Então, o princípio da legalidade, sobretudo na parte criminal, ele diz que você não pode ter uma lei que prejudique, né? Sempre que seja dali para frente, nunca para trás, né? Só retroage quando é para beneficiar. Só retroage para beneficiar. Na Previdência não, só retroage para prejudicar. Né? Então é um sistema extremamente covarde que a gente tem que ser rediscutido inteiro. Não é só um ponto a questão dos 10 salários, solidário, não é solidário. Na verdade, ela é solidária por natureza. É aquele cidadão que trabalhou a vida inteira. E não é questão de solidariedade, é questão de justiça, de contraprestação, porque ele pagou esse seguro. Né? Sem dúvida. Olha, para fechar aqui, o Nito Alemão pergunta o seguinte, aqui, uma coisa que está sendo debatida pelo Brasil afora. Por que a OAB está negando o direito de advogar ao ex-ministro Joaquim Barbosa? Primeiro, nós temos que esclarecer que não está negando. É um processo de edital como qualquer outro. Você faz uma inscrição, você faz a prova, fez a prova, foi habilitado pela prova, você inicia uma fase que chama-se impugnação. Isso tanto o Joaquim Barbosa, que não precisa passar por essas fases, mas como o André passou, eu passei, todo mundo que pretende ingressar aos quadros da ordem passa. Então, o que houve no caso do Joaquim Barbosa foi uma impugnação feita. Essa impugnação ela vai ser julgada pelo Conselho de Ética. Não, o Conselho Seccional lá do Distrito Federal. Conselho Seccional, que o André aqui no Estado, ele participa. Então, houve uma impugnação, que todo mundo tem direito de uma impugnação, haverá um contraditório, e após esse contraditório, esse procedimento, essa impugnação será julgada pelo Conselho Seccional do Distrito, foi impugnado. Impugnação com relação a quê? Aí, com relação ao tratamento que durante o exercício da função dele como ministro, ele deu a classe da advocacia. Eu não tenho em termos, mas o que houve é uma impugnação e não um cerceamento de inscrição. Então, essa impugnação será julgada pelo Conselho Seccional do Distrito Federal. Perfeito. É isso. Quer completar alguma 30 segundos para você completar alguma coisa? Não, só para dizer que esses processos éticos ele tem um caráter de sigilo, né? Então, é evidente que o objeto do processo não vai circular nas revistas e nem nos jornais. É um processo que vai tramitar dentro do Conselho da Ordem. Né? E se não fosse o Joaquim Barbosa, não apareceria tanto. Exatamente. Estamos para fechando aqui mais um painel regional, agradecendo você, né, por estar sempre conosco, agradecendo aqui as presenças importantes do doutor Luiz Marcelo Moreira, presidente da OAB Cubatão, do André Simões Louro, conselheiro seccional da Ordem, e dos nossos companheiros de sempre, Armando Campinas, e também do Uriel Vilas Boas. Você está sempre conosco, a gente sempre com você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite, enquanto a gente tiver o segundo turno das eleições presidenciais, e aos sábados, 3 da tarde, painel regional, né? E aos domingos, às 5 da tarde. Tchau.